Boa tarde, pessoal. Vamos dar início hoje à segunda aula da disciplina de marketing no interesse público, em que nós vamos tratar basicamente dos fundamentos de marketing para o marketing público. Lembrando que essa aula ela se baseia no texto do Bourget, em que ele apresenta toda a concepção da disciplina de marketing no interesse público e como foi que a troca alcançou a perspectiva pública no interesse tanto da academia como dos profissionais de marketing. Nesses termos, iniciamos a aula questionando o que é marketing no interesse público. Marketing no interesse público pode ser qualquer atividade desempenhada em torno de trocas que sejam realizadas por organizações públicas e que tenham consequências para a sociedade. E por isso que o setor público, muitas vezes, ele tem que realizar atividades de marketing, já que muitas das ferramentas de marketing dão subsídio para a conscientização, para a comunicação, para a elaboração das melhores ofertas de mercado, as melhores ofertas de marketing. Por isso, por exemplo, que muitas organizações, como o Hemocentro, necessitam desenvolver campanhas de marketing para alcançar com maior afinco, com maior efetividade o seu público-alvo. Nesses termos, a gente passa a discutir o debate sobre o marketing no interesse público. É fundamental que nós tenhamos um entendimento de que a escola do marketing no interesse público, ela surge dentro de um contexto bem amplo do debate de marketing. E geralmente a maioria dos conceitos, questões e problemas envolvidos no pensamento de marketing se reuniram em abordagens em escolas para entender as atividades que permeiam seus negócios, suas instituições, as atividades de troca que são desempenhadas ou o objeto, a forma com que a troca será observada dentro dessa escola de pensamento, dessa nova abordagem. E aí os autores Shaw e Jones discutem que há uma mudança de paradigma nas escolas de marketing a partir da década de 50, em que há a inclusão e a ampliação dessa percepção da troca, como nós vimos anteriormente, e a necessidade de ampliação dos paradigmas das escolas de pensamento de marketing, que isso acontece já na década de 70. E, claramente, então, os autores definem que as escolas de marketing se caracterizariam como um corpo substancial de conhecimento. Ou seja, cada escola se especializaria em compreender um aspecto da troca ou um aspecto das atividades desempenhadas pelas instituições que operam ofertas de marketing. E, a partir disso, desenvolver vários estudos a partir de pesquisadores, de journals, de periódicos, de instituições de pesquisa que vão aprofundar o conhecimento dentro daquela discussão de marketing. E há também a necessidade dessa escola descrever pelo menos um aspecto dessa troca ou das atividades de marketing. Seja ele do que, como, quem desempenha, o porquê, quando e onde essas atividades são realizadas. Daí é relevante nós entendermos que existe hoje um conjunto de escolas cada vez mais especializadas em compreender essas nuances do fenômeno da troca, principalmente a partir da perspectiva de marketing das atividades que são desempenhadas em torno delas. Nesses termos, Whitmore, que são dois autores extremamente relevantes para a discussão de macromarketing, dividiram a história do pensamento de marketing em 4 eras, em que nós temos uma era pré-acadêmica, em que fundamentalmente se preocupa com as atividades desempenhadas em nível de comércio e se caracterizaria isso como uma atividade de marketing. A segunda era, nós teremos abordagens tradicionais do pensamento de marketing, que se estenderia entre 1900 a 1955. Entre essas abordagens é a abordagem da administração de marketing, que perdura até hoje. Há também a quarta era, em que há uma mudança de paradigma, principalmente a partir do trabalho de Alderson, mas se consolida com o trabalho do Kotler, que nós vimos, em que vai ocorrer entre 1955 e 75, e por fim a consolidação
desse paradigma novo, com a sua ampliação, a partir dos escritos de Kotler, em que nós temos de que esses escritos se dão com essa consolidação entre 1975 aos anos 2000. E aí dando origem também à disciplina de marketing e sociedade. Mas até então o fundamento central seria a inclusão das atividades de marketing num escopo mais amplo, dentro do debate do interesse público, que é a nossa disciplina. A ampliação desse paradigma, então, vai expandir as fronteiras do pensamento de marketing, de seu foco convencional nas atividades de negócios, para uma perspectiva mais ampla, em que nós temos qualquer atividade humana relacionada com a troca genérica ou social pode ser caracterizada como uma troca de marketing. Por exemplo, o presente, o ato de presentear, também pode ser analisado a partir de uma perspectiva de marketing. E hoje em dia nós temos, né, por exemplo, a questão do Instagram, da comercialização, vamos dizer assim, né, de imagens, de influência e assim por diante. Todas essas perspectivas são cabíveis dentro de uma discussão mais ampliada de marketing. E aí nós temos as principais escolas de marketing, né? Nós temos aí a Marketing Management, que é a administração de marketing, que nós temos os principais autores aí. E só um minuto. Continuando, e aí nós temos, né, as principais escolas de marketing, que nós temos o Marketing Management, com os principais autores, e a preocupação central era responder como os administradores de marketing podem desenvolver bens para os consumidores. A preocupação centro é em aspectos micro do desenvolvimento das atividades de marketing, como a atividade do composto de marketing, a orientação para o consumidor, a segmentação, a seleção e o posicionamento. A escola também dos sistemas de marketing, que se desenvolveu a partir da década de 60 e veio caracterizar o que seria o sistema de marketing, como ele existe, quais são as principais atividades que o sistema de marketing desempenha e quem são essas organizações que desempenham as atividades de marketing. Há o foco micro nas organizações que atuam dentro do sistema e um foco macro também na visão dos canais de distribuição. Há uma inter-relação entre as partes e o todo, que é o conceito central dos sistemas, uma unidade de pensamento, e aí nós vamos ter que refletir, quando se estuda dentro dessa escola, as perspectivas de entendimento de o que seria a unidade de pensamento dentro do sistema de marketing, os próprios sistemas em si, como uma unidade macro, e a reflexão, né, entre macro e micro e o impacto social. Temos também aí a escola de macromarketing, em que vai pegar a discussão dos sistemas de marketing e ampliar, trazer para uma análise maior, em que vai se analisar os aspectos desse sistema que impactam a sociedade, como a sociedade impacta esses sistemas. A visão, como o nome já diz, é macro, em que nós vamos analisar, por exemplo, indústrias, canais de distribuição, movimentos do consumidor, políticas públicas e desenvolvimento econômico. O foco sempre vai ser em estudos, por exemplo, sobre padrões de vida, estilos de vida, qualidade de vida, sistemas de marketing, sistemas agregados de marketing, suas performances. A minha tese, né, o meu trabalho de tese foi uma discussão dentro de macromarketing, que nós discutimos o consumo de marketing, o consumo alimentar, certo? E por último, aí nós temos a escola da troca, em que há a percepção de quais aspectos são desempenhados em torno da troca, né? Como os mercados realizam a troca e como eles são diferentes e desempenham a troca de formas diferentes entre si. E por que as pessoas, né, os sujeitos se engajam, né, realmente se envolvem com a troca. Numa perspectiva macro de análise, há a necessidade de averiguar, né, os elementos de interação entre os vendedores e os compradores e dentro dos canais. E numa perspectiva micro, né, a gente vai analisar as firmas, as casas, né, as famílias e as partes envolvidas.
Geralmente essa perspectiva de discussão ela tem uma rotina mais transacional de análise estratégica, envolvendo aspectos sociais, econômicos e da troca dentro do mercado. E também tem uma visão de uma troca mais genérica. Dentro disso, né, eu já fiz esses apontamentos, né, sobre as escolas de marketing, mas fica aí registrado para vocês, em que a escola de administração de marketing vai se limitar à perspectiva dos vendedores e fabricantes, incluindo varejistas, provedores de serviços e outros tipos de negócios. A escola de sistema de marketing vai tratar das questões de marketing que envolvem o sistema, podendo ser prioritariamente macro e em algum momento micro. A escola de macromarketing ela vai trazer questões mais gerais sobre o impacto dos sistemas de marketing na sociedade e da sociedade no sistema de marketing. E por fim, a troca ela vai analisar questões sobre o envolvimento dos sujeitos na troca, as motivações para tal e o contexto de ocorrência. E aí a gente entra no texto de Bourget. Como vocês podem ver, né, Bourget ele discute as dimensões públicas e sociais do desenvolvimento de marketing, analisando a consolidação do campo e sua aplicação na medida em que explora distinções entre o setor público e o marketing no interesse público. O autor vai propor ainda a análise do cidadão como um consumidor da administração pública, abrindo espaço então para a configuração de novas perspectivas dentro do campo. E aí nós percebemos que as contribuições de Bourget para o campo da administração pública são amplas. Por quê? Porque aí a gente vai poder analisar a perspectiva do consumidor como um cidadão e do cidadão como um consumidor. Nesses termos, né, ele traz uma evolução histórica e o desenvolvimento conceitual da perspectiva do marketing público e social. O autor, então, ele inicia a discussão, pontuando toda uma cronologia da disciplina de marketing, né? De início, retoma aqueles debates sobre a origem do marketing no campo da economia. Em seguida, ele vai reconhecer a necessidade de ampliação do conceito para incluir as atividades que vão permitir uma ampliação do campo de estudo e inclusão de outros ramos específicos dentro desse campo. E ainda acrescenta, né, que a proposta do artigo, então, é acompanhar como ocorreu esse desenvolvimento dos elementos sociais e públicos dentro do movimento de ampliação do campo de marketing. E aí ele vai adotar uma cronologia desenvolvida por esse autor Vasquez como uma forma de atualização ou de evolução do marketing público e não lucrativo. Essa é basicamente a cronologia desenvolvida em que nós vamos discutir. Antes de os antecedentes, né, dentro dessa cronologia, ele aponta que há um paradigma dentro desses antecedentes, que é o paradigma da externalidade, que tem um foco em dimensões públicas e sociais como parte das políticas públicas e sociais. E ao papel, então, regulador do público e também facilitador de trocas para o benefício social. Ou seja, as trocas ocorriam com vistas a beneficiar os sujeitos que realizavam as trocas e os sujeitos que adquiriam os produtos. No entanto, não havia ainda uma reflexão muito mais ampliada acerca do papel da troca dentro da promoção, por exemplo, do bem-estar e da qualidade de vida. Depois, né, entre 1941 e 1950, o campo do marketing público e social assume o paradigma da secundaridade, em que há uma consideração secundária de aspectos públicos e sociais, apenas subsidiando decisões, né, acerca de questões econômicas mais relevantes. E aí é nesse momento em que há a ampliação e a necessidade da expansão, da aplicação dessas perspectivas dentro do campo de marketing. Já entre 1951 e 1960, nós alcançamos o paradigma da generalidade. A partir dessa visão, há a consolidação do corpo central do conhecimento de marketing, com redução relativa dada às questões setoriais ou privadas, ou seja, se assume o caráter de generalidade a partir da viabilidade da troca como um objeto de marketing. E isso vai fazer com que todas as organizações, né, toda a percepção, todo o estudo em termos de disciplina acadêmica se desenvolva a partir dessa perspectiva.
o que torna um pouco complicado, já que cada setor e cada operação tem suas especificidades. Até mesmo dentro do setor público e não lucrativo, nós temos especificidades e definições mais distintas entre as atividades de marketing. Entre 1961 e 1980, nós temos o paradigma da ampliação e há, então, a primeira fragmentação nas abordagens tradicionais de marketing, no interesse público, né? Marketing público e social. E aí os autores, então, identificam que há a percepção de macromarketing dentro dessa perspectiva da ampliação, que vai se analisar as consequências, né, dos sistemas de marketing para a sociedade e da sociedade nos sistemas de marketing. Nós vamos ter a análise de marketing social, em que as instituições públicas e sociais vão iniciar o uso de ferramentas da administração de marketing para promover o bem-estar social, e também o marketing público, que é o uso das ferramentas para as instituições públicas, como forma de promover trocas das instituições públicas. Nós temos também, então, um segundo período de transição em que há um paradigma não empresarial, em que se considera a criação, né, de um paradigma não comercial, subdividido em marketing social, sem fins lucrativos, público e político eleitoral. Ou seja, o marketing público ele foi se subdividindo. E nessa formação inicial, há a consolidação também de uma infraestrutura científica, a partir de periódicos e eventos na área. E aí, como vocês podem ousar e ver, a própria AMA, né, a American Marketing Association, ela tem diversos periódicos que vão nessa toada do marketing no interesse público. Nós temos aí o marketing, o Journal of Social Marketing, Journal of Macro Marketing, e há um monte, gente. Journal of Non-Profit Marketing. E assim vai. E por último aí, já em 91, até o momento atual, né, nós temos o paradigma da pluralidade, em que há uma expansão e uma excessiva especialização dos campos do marketing público e sem fins lucrativos. Antes eu creio que parecia para vocês que marketing era uma coisa só, mas hoje vocês já estão entendendo que dentro da perspectiva do marketing público, há ampliação muito grande dessa visão do marketing, que pode ser operacionalizado por diversas organizações e adotando perspectivas diferentes de atuação para alcançar o objetivo central, que é a troca. Nesses termos aí, o autor apresenta então a figura. Na primeira fragmentação aqui na etapa da consolidação, nós temos o macromarketing, a escola de macromarketing, a escola do marketing social e a escola do marketing público. Já nesse período de transição e posteriormente na expansão e consolidação, nós temos aqui essa fragmentação do marketing social se dividindo em marketing social e marketing não lucrativo. E aí, dentro da perspectiva do marketing social, nós temos marketing de causas sociais, o marketing religioso, o marketing educativo, o marketing cultural, o marketing das artes e dos museus. Ou seja, marketing cultural vai abarcar artes e museus. Na perspectiva de macromarketing, nós temos a história do marketing, as questões relativas à ética em marketing, o marketing e o desenvolvimento. E dentro desse marketing e desenvolvimento, nós temos o marketing territorial, o marketing de cidades e o marketing de qualidade de vida. No marketing não lucrativo, nós temos o marketing social desempenhado por organizações de economia social. Por exemplo, marketing para organizações sociais como ONGs. Por aqui nós temos no marketing público, o marketing público em si, que é o marketing da administração pública e o marketing institucional. Por exemplo, o marketing do governo. Tá? E o institucional, o marketing da instituição. E o marketing político eleitoral, que vai incluir tanto o marketing político quanto o marketing eleitoral, que são coisas distintas. Certo? E aí os autores então continuam, né, fazendo esse debate e partem então para uma distinção entre o marketing do setor público e o marketing no setor público. Obviamente essas definições elas são oriundas de uma discussão entre a tradição francesa e a americana, e se optou, né, por realizar aproximações de natureza descritiva,
delimitando o alcance e o campo de ação, determinando analogias e diferenças com o marketing lucrativo, né? Ou seja, o marketing no setor público e o marketing do setor público começa a se diferenciar a partir de uma perspectiva do marketing lucrativo. E aí existiram alguns conceitos que começaram a ser categorizados. Primeiramente, se estabeleceu definições em sentido amplo, em que vai se contemplar a possibilidade de aplicações de marketing das várias instituições públicas ou aos processos de troca pública. E se refere basicamente ao escopo de aplicação do marketing público da administração pública. Certo? Na segunda perspectiva, nós temos a definição em um sentido mais estrito, em que vão limitar a possibilidade de aplicação do marketing público às administrações públicas, seja expressando a exclusão do setor empresarial que compete com o mercado no setor privado. Por exemplo, instituições que ofertam serviços públicos, mas que também são ofertados em nível privado. Há também definições mais científicas, que são aquelas que caracterizam o marketing como um catalisador positivo, ou um elemento que vai favorecer as relações de trocas em entidades públicas e organizações. E também há definições atípicas, que são aquelas que vão se distinguir pelos termos usados, né? E aí, essas definições atípicas, elas foram perdendo espaço na medida em que o campo do marketing público foi se consolidando. É interessante perceber que quando a gente analisa essas definições, a definição que melhor se adequaria seria aquela do marketing no interesse amplo. E aí a gente entende que todas as atividades públicas, elas vão então basear-se na atuação e na oferta de um produto. E o marketing público em um sentido estrito seria apenas restrita à ação da administração pública. E o marketing público em um sentido amplo englobaria todas as atividades de qualquer organização ou entidade pública, tanto empresarial quanto administrativa. O marketing do setor público é aquele organizado, né, e aplicado ao fornecimento pelo governo de bens e serviços, pelo governo não, né, pelo Estado, de bens e serviços públicos para os cidadãos. E já o marketing no setor público incluiria também outros tipos ou categorias de produtos que possam ser trocados por entidades administrativas ou organizações igualmente públicas. E aí nós temos uma calhamaça de serviços, não apenas aqueles que podem ser ofertados em formas de bens e serviços. Por exemplo, uma campanha em prol de usar o cinto de segurança no banco de trás seria uma ação em marketing no setor público, já que tem um foco em produtos suscetíveis que podem ser trocados no sentido mais amplo. E aí o autor então vai propor o quê? Que há a perspectiva do cidadão cliente para a administração pública. E aí, nesse sentido estrito, o marketing público ocorreria como um conjunto de práticas de natureza comercial realizadas pelas administrações públicas para fornecer aos cidadãos produtos que satisfaçam suas necessidades locais, suas necessidades sociais. E aí, depois vocês vão procurar, e fica como missão, compreender a New Public Management, com esse autor aí, Den Haar. E no sentido mais amplo, as trocas do marketing público seriam mais analisadas e entendidas a partir do demandante das ofertas. E nós teríamos então a lógica da New Public Service, em que vocês podem também procurar nesse artigo aí, desse autor. Cada cidadão ou indivíduo vai receber as trocas do serviço. As famílias também são interessadas na medida em que constituem grupos sociais de primeiro nível. Os grupos associados com base de interesses econômicos, por exemplo, empresas, ONGs e assim por diante. Igrejas também. As empresas em si são entidades interessadas. As organizações não governamentais e cidadãos que habitualmente não residem na área, mas podem vir a ter interesse. Por exemplo, turistas, entre outros. Bourget, então, defende que seria mais adequado ao marketing público entender que a oferta de bens e serviços estaria orientada
para uma série de assuntos ou usuários por meio da relações de hierarquia e obrigatoriedade. E, por outro lado, ele vai reconhecer que o cliente não está vinculado de forma essencial à existência de uma troca monetária. É óbvio isso, né, gente? Mas há qualquer tipo de troca e a possibilidade de participar ou não. Ou seja, o cliente cidadão pode ou não receber a troca, mas em alguma medida essa troca será obrigatória, por exemplo, em caso de presídios e outros serviços públicos. E também a troca monetária não necessariamente ocorre no contexto brasileiro, porque ela vai ocorrer a partir de outras perspectivas que não monetária. Por último, aí é preciso refletir algumas questões sobre as relações na administração pública e seus demandantes, né? Na situação de sujeito, então, o demandante não tem a opção de entrar ou não no relacionamento, pagar impostos, cumprir leis, pagar multas. Nem a administração pública tem a opção de não administrar, certo? Na segunda opção, a de usuário, o administrado, né, o cidadão, tem a opção de entrar ou não na relação. Por exemplo, o correio, os transportes, ser estudante da universidade, mas não a administração correspondente, que tendo optado por um serviço deve garantir a sua continuidade, ou seja, se ela é o responsável, ela deve garantir a perpetuação da oferta do serviço. Na terceira situação, nós temos o cliente, que ele pode ser gerenciado e administrado e tem a possibilidade de participar ou não desse relacionamento. E aí fica para vocês refletirem acerca dos exemplos. E na quarta situação, o demandante pode não optar por participar do relacionamento, mas a administração pode fazê-lo. Que de fato esse relacionamento existirá ou não, que é o caso, como eu disse a vocês, de instituições que existem para cumprir determinadas normas. Então teríamos o sujeito do poder. Então, diante da possibilidade da administração, é possível afirmar que, quanto menor a possibilidade de opção do demandante, mais forte é a legitimidade da oferta das administrações públicas, uma vez que se baseia diretamente no princípio de soberania. E, por outro lado, quanto maior a possibilidade de opção dos demandantes, mais fraca é a soberania do Estado, exigindo maiores esforços da administração pública para alcançar os resultados nas trocas. E aí nós temos demandas que vão ser caracterizadas como individuais, coletivas, socialmente organizadas e mistas. Geralmente as principais demandas que o Estado tem se posicionado, né, e se deparado são as demandas mistas, que são individuais e reunidas em termos de coletivo ou socialmente organizadas. E as principais necessidades geralmente são necessidades normativas, sentidas, expressadas e comparativas. No geral, o que é que se pode observar nessa aula, né? A necessidade de consideração de aspectos públicos e sociais tem sido uma constante dentro da disciplina de marketing. É necessário compreender a clara distinção entre a administração, entre o marketing público, o marketing do setor público, ou se preferir o marketing das administrações públicas. E há o risco de uma fragmentação excessiva. E isso leva os pesquisadores a se concentrarem excessivamente em desenvolvimento de tecnologias e instrumentos que vão isolar cada vez mais as disciplinas e tornando-as excessivamente especializadas e limitando sua compreensão acerca do fenômeno de forma mais ampla, acabando então, como consequência, na dispersão do corpo do conhecimento central da disciplina. No mais, era isso. Espero que tenham tido uma boa leitura do texto. Esse texto ele é muito denso, traz muitas informações relevantes para a disciplina. E a partir dele é que nós fizemos a fragmentação do conteúdo de marketing no interesse público e vamos fazer o desenvolvimento do conteúdo. Ok? Abraço e até a próxima!